abrirem as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 1 e o versículo de número 1. Marcos 1, 1. Marcos 1, 1. Todos acharam? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Coloque sua mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, fale conosco, que nós possamos compreender que a história está em tuas mãos e o Senhor rege com uma batuta suprema sobre todas as coisas. Nós glorificamos ao Senhor porque confiamos que tudo está nas tuas mãos e nós descansamos na soberania e na sua vontade. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Quem for salvo pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Como nós começamos na última terça-feira, nós tratamos sobre o Evangelho de Marcos, mais precisamente uma introdução, uma visão mais panorâmica de todo o contexto do livro. E a proposição de Marcos é apresentar Jesus como um rei ativo, enérgico, um rei que se move, um rei conquistador, porque o seu principal objetivo era mostrar aos romanos que este rei, Jesus, é um rei maior e superior a César. Então nós apresentamos já na última terça que existem 3 princípios em toda a Bíblia Sagrada. Obrigado, Beatriz. 3 princípios. Primeiro princípio, João 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, melhor dizendo, João 1:1. No princípio era o verbo ser carne e habitou entre nós. João 1. O que nós vemos ali no primeiro princípio, o princípio de João, é que, inicialmente, antes que houvesse a existência, Cristo estava lá. Então, é o primeiro princípio. Agora, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora sim, o versículo 1 de Gênesis. Ali é o princípio onde Deus está adstrito ao espaço temporal. Deus está adstrito ao tempo e ao espaço, pela sua própria criação. Agora nós vemos em Marcos 1:1 o terceiro princípio, onde a ação de Deus irrompendo na história. E é uma expressão muito usada dentro da teologia, que o Evangelho é a irrupção, ou seja, uma ação soberana, majestosa e enérgica de Deus na narrativa, na história propriamente dita. Então Deus irrompe a história, Ele rasga a história no meio e a partir de então Ele começa a contar o plano redentivo na pessoa de Jesus Cristo. Outrora este plano já fora anunciado na antiga aliança, mas agora ele é irrompido através da pessoa de Jesus. O Evangelho, então, é a mensagem de salvação endereçada ao mundo perdido. A parte mais importante da Boa Nova é que Deus veio a nós e nós não fomos até Ele. Portanto, a palavra Evangelho, Boa Nova, Boa Notícia, era uma palavra usada dentro do contexto romano, quando havia uma grande conquista por um imperador romano, por algum César, eles falavam que chegou o Evangelion, ou o Evangelho, a boa notícia. César saiu vencedor, César venceu, César conquistou aquele determinado território. O Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia do Rei soberano, o Rei servo, Jesus, é que ele vence o pecado, ele vence a morte, ele vence o inferno, e a sua vitória é uma vitória plena, perfeita, satisfatória, de tal modo que o conteúdo do Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho não é um conjunto de normas, de dogmas, do que fazer ou deixar de fazer, mas o Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é as práticas da igreja. O Evangelho não é os imperativos religiosos, não.
O Evangelho é sobre uma pessoa. O Evangelho é a manifestação de Deus ao mundo pecador. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 3 ao 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 ao 6. Eu já vou lendo para ganharmos tempo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então nós vemos o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é a ação de Deus na história. É Deus agindo na história através da sua obra, através do seu sacrifício vicário e substitutivo. O Evangelho é dito como propriedade, pertencente. O Evangelho é de Jesus Cristo. O Evangelho é sobre Ele. Ele é o autor. Ele é o principal personagem. Ele é o principal foco. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é de Jesus Cristo. Nós precisamos reafirmar isso em alto e bom tom. O Evangelho é sobre Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho não é sobre o Aaron. O Evangelho não é sobre o que acontece na minha vida. Não, não. O Evangelho é sobre Jesus. A grande questão é que nós confundimos os resultados do Evangelho com o Evangelho. Nós gastamos mais tempo na pregação falando sobre o que Jesus fez conosco do que sobre o que Jesus é. Nós gastamos mais tempo na pregação testemunhando sobre o que Ele faz em nós, e não sobre Ele propriamente dito. Mas aí que está a grande questão. Nós precisamos reafirmar isso em alto e bom tom. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Porque somente Jesus Cristo tem poder de nos transformar por inteiro. Mas nós vemos aqui que Marcos destaca que este Jesus, ele também é ungido. Este Jesus, ele é o Cristo. Aqui nós vemos a relação das duas naturezas do Redentor. O Concílio de Calcedônia, onde põe fim a um grande número de heresias sobre as duas naturezas de Cristo, nós falamos da natureza hipostática de Jesus, nós vemos que eles reafirmam isso e resumem no concílio dizendo o seguinte: um só mesmo, Cristo, Filho, Senhor unigênito, que deve se confessar, em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. Distinção de natureza, de algum modo, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas que outrora falaram a respeito, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e também nos fora transmitido. Aqui nós destacamos algumas questões que são fundamentais para nós entendermos a dupla natureza ou a manifestação da natureza hipostática de Jesus Cristo. Primeiro, é Deus que se reveste de atributos humanos, e não o homem que se reveste de atributos divinos. É Deus que se reveste de atributos humanos. Filipenses 2, versículos 6 e 7, fala que ele se esvaziou da sua forma, morfê, mas não significa que ele se esvaziou da sua natureza. Jesus Cristo, por natureza, é Deus.
administrativamente, na redenção, nós vemos uma subordinação em relação ao Pai, mas ontologicamente essa subordinação não existe. Em palavras mais aprofundadas e mais corretas, seria dizer que Deus ontologicamente não morre na cruz, mas administrativamente morre na cruz. O que significa? Deus Pai, na obra do Filho, morre também no sacrifício vicário, porque Deus em Cristo possui a manifestação real, a persona física manifesta do Verbo. O que significa para mim e para você isso, irmãos? Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é menos Deus que o Pai e nem menos Deus que o Espírito. Jesus Cristo é Deus com o Pai e é Deus com o Espírito. É um só Deus. Então isso precisa ser reverberado aqui nesta noite. É o divino que se reveste de humano, e não o humano que se reveste do divino. É Deus que se esvazia, e não é o homem que é superiorizado. É Deus que se esvazia no Calvário. De tal modo que as duas naturezas não atuam de modo independente. A deidade, em outras ocasiões, é manifesta de modo uníssono. Os atos divinos, então, são sempre manifestos corporalmente também. Quando Deus faz uma coisa, é a atuação da natureza divina e a atuação da sua humanidade. É importante destacar que Ele, sendo ilimitado, se fez condescender ao inferior, ao homem, para que então o inferior pudesse ascender-se ao divino. O que significa isso? É uma frase que é muito falada, mas nós não compreendemos a profundidade do que é falado. Não foi o homem que se fez Deus, mas Deus se fez homem. Foi o rei que se fez servo. Não é possível um homem ascender à superioridade, mas Deus, em seu caráter ilimitado, condescendeu a nossa humanidade. Portanto, isso revela-nos, por último, que não é uma confusão de personalidades. Não são duas pessoas brigando. Não é um alter ego, não. É uma pessoa com duas naturezas. Não é uma natureza mista, se pode dizer assim, que se confunde, não. É uma pessoa com duas naturezas. Karl Barth fala uma frase quando Jesus acalma a tempestade, ele fala uma coisa que é muito, muito fundamental para entendermos aqui. Ele fala: o divino, o eterno, estava cansado, por isso dorme. Mas depois que dorme, ele se levanta e põe fim à tempestade. O eterno estava cansado. Uma pessoa com duas naturezas. Uma só pessoa com duas naturezas. Não é que havia uma briga, uma confusão mental, ora a natureza humana, ora a natureza divina, não. As duas naturezas eram uníssonas. É uma expressão usada dentro da igreja primitiva, que é uma espécie de tertum quid, que significa algo completamente outro, distinto do que estamos acostumados. Mas a natureza humana de Cristo era uma natureza sem pecado. Obviamente, tinha os efeitos da queda, como cansaço, fome, sede, mas não estava em pecado. Os efeitos noéticos não alcançam a obra de Cristo, ou melhor dizendo, a pessoa de Cristo, mas os efeitos físicos, materiais, alcançam a pessoa de Cristo. Jesus, ele é Deus e ele é homem, e como homem não pecou. Ele é o Cordeiro Pascal,
sem mácula. Ele é o Verbo divino, a palavra manifesta aos pecadores. Portanto, esse abismo metafísico, moral e espiritual é transpassado por Jesus Cristo. Para que a redenção fosse concretizada, era necessário Jesus tornar-se homem. Mas, para que o valor infinito desta obra fosse completo, o divino precisava sacrificar-se. Portanto, abra sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar ali no grego pode ser traduzida como armar tenda, fazer tabernáculo, abrir um espaço de manifestação religiosa, se posso dizer assim. O que significa aqui? E aqui nós prezamos de um pouquinho da teologia bíblica sendo aflorada aqui. Você sabe muito bem que quando nós lemos o livro de Gênesis, a intenção de Moisés é escrever para um povo que estava mais de 400 anos em escravidão. Os costumes eram egípcios, a teologia que eles tinham era uma teologia egípcia. Por esse motivo, ele explica para aquele público específico. E aí é uma questão interessante. Construíam-se pirâmides no Egito para ser a habitação das divindades. As divindades habitavam nas pirâmides, depois de mortos ou para descansar. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º ele descansa. Mas, diferentemente dos deuses egípcios, ele não descansa numa pirâmide. Ele descansa na sua própria criação. O que significa aqui? O Deus dos hebreus, que foi ensinado pelos pais, Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus que não está adstrito a espaço físico. É um Deus que não está adstrito a pirâmides. É um Deus que não está preso dentro de uma construção humana. Mas Ele habita em toda a sua criação. Por isso, em João capítulo 1, versículo 14, diz que Ele habitou, Ele armou tenda no nosso meio. Ele habitou no meio da sua criação. Por isso, nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Por isso, o Evangelho é muito maior do que 5 pontos. Por isso, o Evangelho é muito maior do que as nossas doutrinas. Porque Deus não está adstrito àquilo que nós criamos, mas Ele domina toda a existência. Amém? Mesmo habitando em toda a existência, Gálatas 4, versículos 4 e 5 diz: vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Barba, pode passar, por favor, aquela imagem? Eu passei uma imagem para o Barba, para a gente compreender uma questão aqui. Isso, obrigado. Obrigado. Essa imagem foi retirada de um livro do Wayne Grudem, da teologia sistemática, e ele fala sobre várias falsas doutrinas que foram pregadas, ensinadas ao longo de toda a história. Isso se dissipa, basicamente, no Concílio de Calcedônia, onde trata-se das 2 naturezas do Redentor, ou da persona única com 2 naturezas. Portanto, primeira falsa doutrina é o ebionismo, afirmando que Jesus não era Deus.
Outra, o docetismo. Jesus não era humano. Você percebe que são sempre colocados em extremos. O arianismo, ário. Jesus não era plenamente Deus. Apolinarianismo. Jesus não era plenamente humano. Mas qual é a concepção ortodoxa? Uma pessoa com as duas naturezas, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Mas outras duas falsas doutrinas, o nestorianismo. Jesus era duas pessoas distintas. O eutiquianismo. Jesus possuía uma natureza mista. Então coloque algo na sua cabeça, isso para ser decorado. Decorado. Jesus era uma só pessoa com duas naturezas. Uma só pessoa com duas naturezas. Sendo que essas duas naturezas estão em união. Elas não são tratadas separadamente. Elas estão em união. Por isso ele é plenamente Deus e plenamente homem. Amém? Todos na mesma página? Bem. Portanto, a expressão usada por Marcos aqui é no princípio do Evangelho de Jesus. Jesus Cristo. Se não me falha a memória, Orígenes, que defende que todas as vezes que Paulo escreve Jesus Cristo, coloca Jesus Cristo, ele fala sobre a vida ou a percepção humana, ou seja, o exemplo. E quando ele coloca Cristo Jesus, ele fala sobre a divindade. Mas qual a intenção aqui? É nós dividirmos e separarmos isso. Quando falarmos de Jesus aqui, eu quero que você compreenda o que eu quero tratar daqui em diante quando falarmos de Cristo, porque essas duas palavras são fundamentais para o Evangelho. Primeiro, Jesus. Jesus significa Deus salva. Deus salva, o Senhor salvará. É a expressão grega de Josué. O Senhor salva, o Senhor é salvação. Mateus 1:21 diz: e dará luz a um filho, e se chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus era humano. A humanidade de Jesus Cristo, primeiro. Jesus tinha corpo humano. Com corpo significa, Lucas capítulo 2, versículo 7 apontam isso, significa que ele nasceu como qualquer outra pessoa nasce. Ele não nasceu diferente. Ele não simplesmente pulou. Não. Ele passou pelos 9 meses de gestação. E aqui é algo maravilhoso. E não há nem, para mim, não há nenhum exemplo maior da humildade, da divindade em Cristo do que o nascimento. Isso para mim é maravilhoso. Se ele cria um mundo em 6 dias, ele teve que esperar 9 meses para nascer. Isso é humildade. Isso é maravilhoso. Por que ele não nasceu em 6 dias? Não, ele esperou 9 meses para nascer, como todo mundo. Né? Alguns nasceram em 7, mas o certo é em 9. O que significa aqui, para mim e para você? Aplicando isso prática a nós. Se Deus teve que esperar, porque a gente não quer esperar. Não é verdade? Se Deus esperou 9 meses para nascer, por que a gente tem que esperar? Porque a gente não quer esperar? Não, tem que ser agora. Se não for agora, eu não faço. Não, você tem que aprender a esperar. Não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Deus tem pressa, mas Deus não pula fases. Entendeu esse negócio? Deus tem pressa, mas Deus não pula fases. Então, aquele que cria o universo pelo poder da palavra, em 6 dias, nós acreditamos na literalidade, em 6 dias ele cria, ele esperou 9 meses para nascer. E o que é mais bonito ainda, é que a divindade já estava ali no feto a ser concebido, no nascituro. Como assim, pastor? Lucas, quando Maria vai encontrar-se com Isabel, mãe de João Batista, a Bíblia diz que a criança que estava no ventre de Isabel, no caso João Batista, pula diante de Maria.
Ou seja, um nascituro reconhece o outro e fala, opa, esse aí é maior do que eu. Então ele pula. A divindade já estava no ventre de Maria. Deus já estava lá e ele esperou. Portanto, aprenda a esperar. Amém? Ele tinha mente humana. Ele passou pelo processo de aprendizagem como todas as crianças. Ele participou do processo de ensinamento, de escrita, de fala. Aí está mais um exemplo de submissão. Jesus tinha emoções humanas. Ele chora. Em João capítulo 12, versículo 27, diz que a sua alma está perturbada. E a palavra para perturbada ali é tarasso, que significa alguém que está em angústia, aflito, ansioso. Então ele tem emoções como nós temos. Por isso ele é o mediador perfeito, porque ele entende os dois lados da relação. Ele entende o lado humano e ele entende o lado divino. O concílio niceno, melhor dizendo, o credo niceno-constantinopolitano afirma isso. Ele é o mediador perfeito. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem, então ele passou pelos problemas que nós padecemos. E a expressão aqui para perturbada significa alguém que está em aflição, está com um perigo eminente. Mas mesmo padecendo por tudo isso, ele viveu uma vida sem pecado. O Novo Testamento é claro em afirmar que Jesus foi homem, mas um homem sem pecado. E nunca cometeu pecado durante a sua vida humana. Ele é o segundo Adão. Ele é a criação que Adão não conseguiu ser. A impecabilidade de Jesus é frequentemente ensinada no Novo Testamento. Todos os evangelhos reafirmam que Jesus não cometeu falha ou cometeu erro algum. Jesus faz uma declaração em João capítulo de número 8, afirmando que ele é a luz do mundo. A expressão luz ali era muito usada dentro da cultura judaica. Luz significa aquilo que põe fim à ignorância, aquilo que é a verdade última, aquilo que revela-se e torna-se claro. Significa dizer, então, que Jesus estava afirmando que ele é a verdade e o padrão supremo de pureza. Portanto, um homem sem pecado. Em Atos, nós vemos a expressão, Jesus era santo e justo, por inúmeras vezes. Mas em Hebreus, põe fim a esse questionamento. Hebreus 4,15 diz, mas quem foi ele tentado em todos os pontos como nós somos, mas sem pecado. Hebreus 7:26. Ele é o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. O que significa separado dos pecadores? Significa que ele não cometeu pecado. Ele é santo. Foi tentado? Foi. Uma vez só? Não. Inúmeras. Lucas diz que o tentador se afasta até momento oportuno. Ele foi tentado toda a sua trajetória, mas não pecou. Viveu uma vida imaculada. Mas qual a necessidade, pastor, para a minha vida e para o meu conhecimento salvífico, para a minha soteriologia, Jesus ter sido homem? Primeiro, ele é a perfeita representação de obediência. Segundo, ele é o sacrifício vicário. Terceiro, ele é o mediador perfeito, nós já citamos o credo. Ele é o cumpridor do propósito original de Deus para o homem que Adão não conseguiu cumprir. Ele serve como exemplo de vida e de obras. Ele é o sumo sacerdote. Jesus é plenamente homem. Mas afirma-se também que ele é o Cristo. A expressão Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Ele é ungido. Ele é aquele que há de vir, o separado pelo Espírito. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei.
para que pudesse completar a relação trino-una dos seus ofícios. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Um exemplo com um profeta. Ele fala sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre os últimos dias. Como profeta, ele também faz exortações sobre o pecado. Ele fala aos fariseus, no capítulo 23 de Mateus, uma série nós chamamos da pregação de ai. Ai aos fariseus, ai, 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 ai. Vários ais são citados ali. Como profeta, ele exorta. Como profeta, ele prega. Como profeta, ele prevê o que há de acontecer. Segundo, ele é sacerdote. Mas ele não é somente um sacerdote. Ele é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Mais na frente a gente vai tratar disso, mas já adiantando, Melquisedeque apresenta muito sobre o sacerdócio eterno de Cristo. Aquele que não tem início, aquele que não tem fim, aquele que é o príncipe de Salém, que significa um príncipe da paz. Ele é um rei, mas ele não é somente um rei que se senta no trono, ele é o rei que serve, ele é o rei que se dedica, ele é o rei que se entrega, ele é o rei que morre. Ele é o rei que não fica sentado no seu trono dando ordens, mas ele é o rei que serve. E aproveitando este ensejo, é necessário tratar de uma questão fundamental aqui. Nós que somos líderes, estamos à frente de alguma coisa, nós temos que ser os primeiros a fazer. Os primeiros a fazer. Não adianta dar ordem se você não fizer. Não fizer. Nós precisamos aprender o que é serviço cristão. Não adianta virar para o pastor Jorge, pega aquela cadeira ali. Não! Você tem que ir pegar aquela cadeira junto com ele. O rei servo. Essa é a grande questão que normalmente assalta muitos corações. Aquele que não era líder e às vezes se torna líder, ele esquece que o líder foi feito para servir, não para ser servido. E Jesus ensina a mim e a você que o verdadeiro serviço cristão é através do desgastar-se, dedicar-se, comprometer-se. E está a beleza do nosso chamado, irmão. Se você quer ter uma vida confortável, não abrace o seu chamado. Porque abraçar chamado é ver uma vida de muitas vezes inconfortável. Não é confortável, ou melhor dizendo, desconfortável, sem conforto. É uma vida que não é marcada por, como posso dizer, só benesses, só coisas boas. Não. Se você quer passar a sua vida sem viver o seu chamado, faça isso. Mas compreenda que você jamais aprenderá o que de fato é servir a igreja. E a beleza do nosso serviço está no se desgastar, gastar tempo, se dedicar. Pastor que não sente dores e problemas com os problemas dos irmãos, ele não entendeu o que significa ser um pastor. Ele precisa se dedicar, gastar tempo. Ele precisa ofertar a sua vida, gastar a sua vida. Então, se você não quer viver o seu chamado, não viva. Não viva. Você não é obrigado a se fazer. Mas também aprenda algo. Você jamais marcará a vida de ninguém. Na sua lápide não vai estar escrito absolutamente nada. Porque você passou pela vida e não se desgastou para Cristo. Mas aqueles que se desgastam nessa vida serão glorificados em Cristo Jesus. E não somente isso, receberão um grande galardão por este ofício. Amém? Então, destaca-se isso. Ele não é somente um rei que sentou-se no seu trono, botou lá o braço sim de apoio e ficou lá com a batuta, né, com nada disso. Ele serve, ele se dedica. Então, meu irmão, aprenda com o exemplo de Cristo, se gaste. Amém? Além disso, Isaías capítulo 61, versículo 1 diz
E o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Foi ungido pelo Senhor, foi ungido pelo Espírito. E posteriormente ele explica, ele cumpre essa profecia lá em Lucas capítulo 4, se não me falha a memória. Mas a divindade de Jesus Cristo, primeiro, Jesus, ele era onipotente. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre os seus ombros, chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é onipotente. Não há nada que Deus não possa fazer. Porque para Deus nada é impossível. Deus pode fazer tudo que Ele bem entender. Uma prova básica é qual? A lei da matemática não é respeitada pelo dono da matemática. Quanto é 5 mais 2? Quanto que é 5 mais 2? Quanto é? Para a gente. Para Jesus, não. Para Jesus, 5 mais 7 dá o número que ele quiser. Precisa de 5.000 pães, fora 5.000 pães e peixes, para só os homens, tem o suficiente. Ah, não, vai sobrar. Haverão 12 cestos sobejados de pão e peixe. Significa isso, meu irmão? Aprenda a descansar em Deus. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Descanse nisso. Descanse nisso. Não há nada difícil que Deus não possa fazer. Difícil para nós, para Ele basta a sua vontade ser manifesta. Amém? Ele é onipresente. Obviamente, Ele está adstrito ao espaço-tempo na relação econômica da redenção. Não é? Ele era um homem judeu que vivia na Palestina. Ou seja, os seus costumes eram daquela época. Por isso ele fala que o menor grão era o grão de mostarda, porque o grão mais conhecido da época era o grão de mostarda. E também ele está usando ele como exemplo, uma parábola para que as pessoas entendessem aquilo que está sendo falado. Então destaca-se que como homem ele estava adstrito ao espaço-tempo, mas ele era divino. Ele estava presente em todos os lugares. Uma prova disso é em Mateus, lá no final do Evangelho, que ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou quando tem o diálogo de Jesus e Natanael, Filipe chama Natanael para conhecer Jesus, Natanael fala: tá bom, e quem que é ele? Fala de Jesus de Nazaré. Ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe fala: vem ver. Aí ele vai ver. Aí quando ele vai ver, ele fala... Aí Jesus olha para ele e fala: aí está um israelita em quem não há dolo. Ele: oxe, me conhece da onde? Ei, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. És o Filho de Deus. Amém? Então ele sabe o que passa na nossa mente. Ele nos conhece, ele está presente, melhor dizendo, ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Deus está conosco, irmãos. Descanse nessa certeza. Ele está conosco. E há uma coisa dentro do pentecostalismo que eu acho mais formidável de todas as expressões religiosas que existe. Nós acreditamos piamente que Deus transcende a história e age no nosso cotidiano. Muitas pessoas não acham isso mais. Ah, não. Milagre é só para aquela época. Hoje em dia não tem mais milagre. Os dons são para aquela época. Os dons não são mais para hoje. Aí você vai num culto onde Deus se manifesta, onde Deus age. Pessoas que entraram doentes saem libertas. Pessoas que entraram com problemas saem transformadas. Uma vez eu ouvi uma experiência de uma irmã, que ela participou de um congresso e ela falou: Deus, eu oro uma vez mais pela vida do meu filho. Eu quero que o Senhor salve a vida dele. O menino estava envolvido com droga, estava com a vida toda esbagaçada. E ela vai para o congresso de jovens e começa a orar pelo filho.
E enquanto ela orava, Deus usa uma irmã para falar, estou tendo um encontro com ele agora. Naquele momento. Ele dirigiu uma moto, aqueles meio maloca, meio maloqueiro. Vai fazer acho que eu não especificou muito bem, mas acho que fazer um delito lá, um furto, sei lá, um roubo. Ele é baleado, vai para o hospital. Quando ele vai para o hospital, a mãe fala, filho, eu orei para que Jesus te salvasse. Eu não estou preocupado se você vai ficar vivo ou não. Eu quero que Jesus te salve. E ele falou, mãe, se eu sair daqui, eu vou ser pastor. E hoje ele é pastor. Porque nós acreditamos que Deus irrompe na história. Deus age na história. Uma vez estávamos aqui, ainda na época, se não falha a memória, era a oração que tinha no culto à tarde, na época, muito tempo atrás, quando começou os cultos da segunda-feira à tarde. Deus me usou para uma irmã, para falar que Deus estava cuidando da família dela. E ela sai da igreja no exato momento que eu terminei de falar com ela, ela sai, recebe a ligação e o marido dela tinha acabado de dar uma parada cardíaca. Estava no hospital, mas não morreu. Porque Deus irrompe na história, Deus guarda o seu povo. Amém? Deus guarda o seu povo. Então, irmão, coloque algo no seu coração. Deus está conosco. E nós pentecostais temos isso em alto e bom tom. Quando Ele visita a igreja, nós somos cheios do Espírito Santo e nós sabemos, Ele está comigo nesse exato momento aqui, enchendo a minha alma. Amém? Além disso, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ah, pastor, mas está lá na Bíblia que Jesus não sabe o dia nem a hora que Ele há de voltar. Há uma expressão ali que nós não compreendemos lá no livro de Paulo escrevendo aos Filipenses. A sua kenosis, seu esvaziamento. É um esvaziamento situacional, se posso dizer assim. Parcial, se posso também dizer. E quando Cristo quer bem que assim o seja. O que significa? Ele, como Deus, obviamente, sabe o dia da sua segunda vinda. Mas, como homem, ele não manifesta aqueles que estavam lhe ouvindo. Ele sabe de todas as coisas. Antes que nós pensássemos em algo, ele já sabia. Pastor, então por que eu vou orar? Você ora não é para que Deus saiba o que você quer. Você ora porque você precisa se relacionar com Deus. Nós oramos não porque, eu quero que Deus saiba que eu quero uma Bíblia marrom, tal, com assim assado, não. Não é por isso que você ora. Você ora porque você precisa se relacionar com Deus. Por isso você ora. Amém? Coloque isso no seu coração, meu irmão. Deus te ouve, mas não significa que Ele vai fazer do seu jeito. Mas Ele te ouve. Ele é um bom pai e um pai dá boas coisas aos seus filhos. Nenhum pai, o filho pede um carrinho e ele vai dar uma pedra. Ele não vai fazer isso, né? Contextualizando a passagem. Nenhum filho pede, pai, eu quero que o senhor me dê uma chuteira. E o pai vai dar para ele uma botina de boiadeiro. Não. Mas ele sabe que o filho precisa. Não é porque a gente pede que Deus vai dar aquilo que a gente pede. Deus não é nosso escravo. Deus não é gênio da lâmpada e muito menos atendente do McDonald's, que ele faz o seu pedido. Ele é Deus. Ele é Deus. Entende? Então, quando você vai nessas igrejas mais neopentecostais e fala, eu não aceito, e eu me pergunto, uai, mudou a história? Está bagunçado? Agora é a gente que manda em Deus? É a gente que fala o que Deus tem que fazer? Não, meu irmão. Deus faz o que Ele quer. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, como diz o adágio popular, segura a tua bola, abaixa a tua onda. Você não manda em Deus. E normalmente Deus pega
esses e quebra para mostrar que é Ele que detém domínio sobre todas as coisas. É Ele que é Senhor. É Ele que é Deus. A sua oração não é maior do que a soberania do Criador. Então coloque-se no seu lugar e entenda que é Ele que manda e faz o que Ele quiser. Amém? Se Ele não quiser me curar, se Ele não quiser te curar, se Ele não quiser salvar, Ele não salva. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus não é um cachorrinho na sua mão que vai para onde você quer. Ele sabe de todas as coisas. Ele é Senhor. Ele é Rei. Ele é soberano. Ele ordena e tudo acontece. Ele fala e o que não existe vem acontecer. Mas é se Ele quiser. Se Ele quiser. Se Ele quiser. Portanto, aprenda a depender. Aprenda a depender de Deus. Amém. Isaías, capítulo 11, versículo 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O trono no qual Jesus se assenta é a cruz. Como rei servo, ele morre em nosso lugar para retornar uma vez mais como rei conquistador. Faço um pequeno parêntese aqui. Quem aqui já teve experiência de olhar para o sol? Ficar olhando para o sol? Já teve experiência? Ficou olhando lá? Você conseguiu olhar muito tempo? Não, você fica cego, né? Você fica cego. Porque o brilho do sol ofusca a nossa visão. Quando eu vejo alguém querendo dizer o que Deus tem que fazer, é igual uma bobaiada olhando para o sol, tentando ver as coisas. Mas quando ele olha para o sol por muito tempo, o brilho vai ofuscar a visão dele. Aí quando ele volta para cá, ele não consegue enxergar nada. Assim é Deus. Normalmente aqueles que querem mandar em Deus é porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Porque se conhecesse, faria como Isaías. Cairia de joelhos e pediria misericórdia. E não pediria seus direitos, seus créditos. Não, irmãos. Nós dependemos de Deus. O que eu mais aprendi no ano de 2021, 20, é que por mais que a gente deseje alguma coisa, mais que a gente queira alguma coisa, não significa que vai acontecer do nosso jeito. Não significa. Porque se nós compreendermos que esse é o Cristo, Ele é de fato ungido de Deus, nós nos humilhamos perante Ele. O que eu acho que falta em grande parte das denominações, inclusive a nossa denominação, é pessoas que não conhecem de fato o Deus que elas servem. Talvez por herança do neopentecostalismo, onde bate-se no peito e diz, eu quero que seja feito assim, eu não aceito, ou que fala, a partir de agora é assim que acontece. Normalmente os que assim fazem não conhecem a Deus. Mas Deus, ao longo da caminhada dessa pessoa, vai mostrar que Ele que reina. Que Ele que reina. Que Ele que reina. Nós precisamos aprender a ver uma vida quebrantada diante de Deus. Quebrantada. Se nós soubéssemos a graça que temos de estar vindo à igreja para celebrar a Ele, nosso culto seria diferente.
Se nós soubéssemos a graça que tem-se em estar na igreja, reconhecendo que Ele é digno e Senhor, nosso culto seria diferente. Talvez por consequência da pós-modernidade, onde não há mais padrões absolutos, nós não sabemos mais o que é absoluto. As pessoas esquecem que Jesus é o Cristo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Charles Haddon Spurgeon orou sua vida inteira para ser livre da depressão. Morreu depressivo. Podemos citar exemplos de George Miller. Podemos dar exemplos de homens que oraram a vida inteira para que pessoas fossem curadas. Podemos usar o exemplo de Paulo, por exemplo. O maior pregador do cristianismo morreu degolado. Podemos usar o exemplo de Tiago, irmão de Jesus, que mesmo nascendo do mesmo sangue carnal, foi morto, espancado. Então, meu irmão, compreenda algo hoje em nome de Jesus. Nós não estamos servindo a um Deus que faz a nossa vontade, ou um Deus que é barganhado pelos nossos jejuns e orações, ou um Deus que você sobe no monte, e subindo no monte você acha que Ele vai ouvir porque o monte é mais perto. Nós precisamos conhecer a Deus e relacionar-se com Ele não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é para nós. Ah, pastor, mas eu fui no monte e Deus ouviu, Deus fez. É porque Ele sabe que às vezes você precisa de uma papa na sua boca para você ficar alegre. Ele sabe. Mas não significa que foi a sua oração que mudou a vontade divina. Não. Ei, para com esse negócio. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Ele é Senhor. Ele é Rei. Ele é o Kyrios, o dominador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus. Constantemente nós vemos na Escritura, principalmente no livro de Marcos, essa representatividade. Jesus é o Filho de Deus. Sentido trinitário pleno significa dizer que Ele é um com o Pai, mas economicamente, na nossa redenção, Ele se fez homem. Em todos os evangelhos nós vemos afirmativas que Ele é o Filho de Deus. Em Gênesis capítulo 6, os anjos são tidos como Filho de Deus. Êxodo 4, Israel é cometido como filho de Deus. Os reis eram tidos como filho de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, fala exatamente isso, filho de Deus. Salmo 2, verso 7 também aponta isso, a expressão filho de Deus. Mas significa isso? Um local de relacionamento expressivo. Uma pessoa que é distinta, diferente. A igreja primitiva, ao afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, significa dizer que nós reconhecemos que Ele é a expressão última e máxima da divindade. A sua filiação foi reconhecida pelo Pai no batismo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Foi reconhecida pelos demônios, foi reconhecida pelo centurião ante a cruz. Jesus é o ápice do Evangelho, ou a expressão máxima da palavra de Deus, a condição exclusiva e exaltada de Jesus. Se, todavia, nós afirmamos isso, nós precisamos ter algo em mente. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. João 2, 1 e 2. João 2, 1, 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente dos nossos, mas pecados de todo o mundo. O que significa dizer que Jesus é a propiciação, Ele é o propiciatório. Você é bom de Bíblia, você sabe disso. Só vou repetir. Propiciatório é aquilo que ficava sobre a Arca da Aliança. E ele era constituído de ouro puro.
A arca é representatividade nossa. Eu e você, feitos de madeira de acácia, cobertos com ouro, cobertos com o sangue de Cristo. Mas Jesus é o propiciatório. Ele é feito de ouro puro. O que significa dizer que ele é a manifestação máxima da humanidade. Em Cristo, a humanidade era o que deveria ser, antes da queda. Em Cristo. Cristo é o propiciatório, ele é perfeito. Em palavras, em obras, ele é perfeito. Ele é a expressão máxima. Mas o porquê que ele é a expressão máxima? 1 João, capítulo 4, versículos 2, versículo 14 e versículo 15. 1 João 4, 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo é o Senhor veio em carne, ele é de Deus. Primeiro, ele veio em carne. 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 15. Qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em capítulo 5, versículo 5 de 1 João. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus. Em algumas passagens eu queria ler com você, para você compreender mais claramente o que significa a expressão máxima da divindade. Se você pegar livros, por exemplo, como N. Gruden, a teologia sistemática do Gruden, a teologia sistemática do Stanley Orton, ou a teologia sistemática do Millard Erickson, então as teologias sistemáticas mais robustas sempre usadas, eles não de fato apontam o que significa dizer que ele é o Filho de Deus. Mas quando você faz um compilado de tudo, você compreende que ao afirmar que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos reafirmando a divindade. Estamos colocando no local de uma prateleira de cima. Jesus é o Filho de Deus. Há um artigo ali. Ele é o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus no Filho de Deus. Você não é igual a Jesus. Entendeu? Você não é igual a Jesus, como tem sido pregado aí afora, a teologia da livre graça. Não. Você não é igual a Jesus. Você não é perfeito. Não. Ele é o Filho. E você é um filho no Filho. É diferente. Ele é a expressão máxima da divindade. E ele é a expressão máxima da humanidade. Por isso ele é o Filho de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. O qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do homem que está no céu. Mas aqui é uma das minhas passagens preferidas da Escritura. Colossenses 1, versículos 13 ao 17. Se você puder abrir, eu vou esperar você abrir, porque eu queria ler esse texto com você. Colossenses 1, versículos 13 ao 17. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas por ele subsistem. Vamos continuar no versículo 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e primogênito entre os mortos, em quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele
habitasse. Ele é Jesus, o Deus que salva. Ele é o Cristo ungido. Ele é o Rei Supremo, Sacerdote Supremo, Profeta Supremo. Ele é o Filho de Deus, a expressão máxima da divindade. Jesus. Jesus. Portanto, meu irmão, convido você hoje a se quebrantar diante dele. Se quebrantar diante de Jesus. Meu irmão, nós não estamos sendo cuidados por um Deus que é um déspota. Não, Ele é um bom Pai. Ele cuida de nós. Ele nos guarda. Mas isso não significa que as coisas acontecerão do nosso jeito. Não significa que as coisas fluirão do nosso tempo, da nossa forma. Como eu já disse aqui, Ele submeteu como homem a 9 meses de gestação. Mas Ele, sendo Deus, deu vida a mortos. Portanto, meu irmão, Ele entende a sua aflição como homem e como Deus. Ele pode pôr fim a ela a hora que Ele bem entender. Coloque-te de pé, eu quero orar com você. Martin Lloyd Jones foi inquestionavelmente um dos maiores pregadores do século XX. Um dos maiores. Antes de morrer, ele estava doente. E ele pede para sua família parar de orar. Ele, por favor, pare de orar. Porque vocês estão me atrapalhando de encontrar com o meu Senhor. Podemos dar um exemplo mais contemporâneo, Timothy Keller, onde em uma das últimas palavras ditas ao seu filho, na sua reunião familiar, ele disse que ele queria encontrar-se com Deus, com seu Salvador. E quando eu vejo expressões, biografias como essas, eu chego à conclusão e digo, realmente ele entendeu quem Jesus é. John Stott, tem até esse vídeo, depois você pesquisa, pode botar no YouTube. John Stott, como você gostaria de ser lembrado? Ele é indagado e perguntado como ele gostaria de ser lembrado. Ele foi uma das 100 maiores personalidades do século XX. Ele fala, eu gostaria de ser lembrado como um pecador. A primeira expressão que ele usa é um pecador. Meu irmão, se nós compreendêssemos de fato quem é Jesus, quem Ele é, nós descansaríamos mais. Nós teríamos mais confiança nele. Ele é Deus, irmãos. E nós oramos não porque queremos algo somente, mas nós precisamos orar porque precisamos conversar com o nosso Deus. Eu faço uma oração constantemente lá em casa. Às vezes estou lendo a Bíblia e eu falo, Deus, desperta a nossa igreja para buscar ao Senhor, mesmo que a gente não peça nada. É só para buscar. Só porque precisamos. Não precisamos do que Ele pode fazer por nós, somente, mas precisamos dEle. Ele é o Filho de Deus. Amém. Senhor Jesus. Eu não consigo compreender o Teu amor por nós. Essa é a grande verdade, porque Seu amor é muito maior do que eu consigo compreender e sondar no meu coração. O Senhor nos ama mesmo sabendo que nós pecamos. O Senhor se entregou por nós mesmo sabendo que nós o trairíamos. A grande questão é que nós muitas vezes colocamos o dedo em Pedro, falando que ele o negou.
Mas nós te negamos por questões tão mais simples. Nós te negamos quando nós queremos colocar o pé na porta e falar que é do nosso jeito. Nós te negamos quando nós não descansamos em Ti. Nós te negamos quando nós não confiamos no Senhor. Nós te negamos quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da Sua. Nós te negamos quando nós queremos assentar num trono que não é nosso. Nós te negamos quando nós não queremos nos submeter ao Senhor. Por isso, Deus, eu quero te pedir perdão, como pastor desta igreja, por nossas vidas. Deus, nos perdoe porque nós muitas vezes não compreendemos quem o Senhor é. Nós não compreendemos. Deus, o Senhor tem poder para fazer milagres, e eu sou convicto disso. Mas eu também preciso aprender que eu sou dependente, necessitado do Senhor. Deus, eu sei que o Senhor tem poder para salvar. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer algo acontecer instantaneamente, no exato momento, eu sei disso. Mas que eu possa também saber que se não acontecer, não é porque o Senhor não me ama, não é porque o Senhor deixou de me amar, ou virou as costas para mim, não, mas é porque a sua soberania é maior do que a minha vontade. Pai, eu te clamo porque nós sabemos que o Senhor salva, e salva inclusive de nós mesmos, da nossa autonomia, nossa vontade própria, o nosso querer. O Senhor nos salva inclusive de nós. O Senhor nos salva da nossa vontade e pretensão, do nosso jeito, da nossa forma, não. O Senhor nos salva, Jesus, de nós mesmos. Por isso eu quero pedir ao Senhor perdão pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Que Teu Espírito Santo e Teu poder possa estar manifesto em nós. E nós possamos repousar em Tua soberania e em Tua graça. Meu Deus, que o Senhor se revele a nós, aqui no Evangelho de Marcos, como um rei que se fez servo, se gastou, e que nós possamos nos gastar para a glória do nosso rei. É o que nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.